Olha, eu costumo chamar esta experiência de vivenciar a morte em vida, que é aquela experiência em que existe a separação e uma das partes continua a querer a continuidade do relacionamento. Para quem não aceita ou para quem quer continuar, é uma chamada morte em vida. Talvez por isso, por este quesito, seja que muita gente prefere ir rolando o relacionamento, que não tem mais nada para se produzir, a não ser a odiosidade, de que tomar uma decisão de separar-se. Porque a separação é uma dor, e como toda dor incomoda, traz sofrimentos, né? Mobiliza muitas coisas, principalmente coisas que estão guardadas no nosso imo, no nosso inconsciente. Talvez seja uma das razões pelas quais a maioria das pessoas prefere ir tocando em frente a um relacionamento já falido, que já não dá provas de vida há muito tempo. Não quer passar pela chamada morte em vida. Porque aquele que quer continuar, ele vê, mas não pode mais tocar, não pode mais conversar, não pode mais receber as carícias, os carinhos, não pode mais vivenciar as experiências que estava acostumado a vivenciar. Ou seja, ele se vê obrigado a abrir mão dessas questões que não são fáceis e nem todos estão preparados para esse quesito. Seria muito importante, muito bom se todos nós estivéssemos treinados para viver a vida não tendo essa experiência de morte em vida, mas sabendo que hoje estamos, amanhã podemos não estar, e depois da manhã podemos estar em uma melhor, podendo estar mais feliz, né? Tenho a certeza absoluta que quem pede uma separação pede porque sente a vontade, está decidido que não é mais ali o seu lugar. Cada um tem os seus próprios motivos. Não cabe a nós nem a ninguém julgar. E acredite ou não, muitas vezes, aquele que pede, nem mesmo ele sabe os motivos reais. Ele imagina muitas vezes que seja por uma razão, e as razões são outras. Isso é muito comum também. Eu tenho visto isso durante a minha jornada na minha vida. Há pessoas que pedem a separação e depois sofrem horrores. Mas dizem assim: eu prefiro sofrer sem ver do que sofrer vendo. São formas de encarar a mesma experiência, não é? Sempre é uma coisa dolorosa. Eu tenho aqui vários vídeos aqui gravados sobre esse tema. É uma coisa sempre muito dolorosa, tanto para quem vai quanto para quem fica, né? E para quem fica na beira da estrada, ou seja, para quem foi deixado, há uma sensação de impotência, há uma sensação de desprezo, há uma sensação de menos-valia, porque pega no seu calo, entre aspas, né? E o indivíduo se sente, ou a pessoa se sente desprestigiado. Isso é a prova inequívoca de que nós somos seres egóicos. Estamos sempre pensando que somos a última bolacha do saco, ou o último brigadeiro da bandeja, né? Nós tem um monte de pessoas que querem e nós não somos absolutamente nada. E sobre esse tema de morte em vida, né? Eu andei refletindo. E depois da morte física, o que é que vem? O que é que vem depois da morte física? Você está preparado para isto? Você vem se preparando para esse fenômeno?
É você que eu estou falando. Não? Então é mesmo que ir para, sei lá, a China, sem conhecer ninguém, sem conhecer a língua, sem conhecer como é que se movimenta, sem conhecer, sem conhecer, sem conhecer. E você vai fazer o que na China? Então é essencial que nós procuremos compreender, pelo menos, o que nós vamos encontrar no caminho até chegar ao estágio final, ao ponto final. Eu estou chamando aqui de ponto final, é um dia que nunca vai chegar, né? Existe um filme curioso que eu vi não vou dizer porque não foi autorizado na plataforma aí, chamado O Soldado que Nunca Existiu. Assista esse filme, vale a pena. Voltando sobre a questão da morte em vida e sobre a questão da morte física, né, que eu chamo de desencarne, nós precisamos, urge, né, que nós tomemos as providências para compreender, através de estudos, sim, compreender este fenômeno. Existe um livrinho chamado, o autor parece-me que é Calderaro, A Morte na Visão Espírita, né? Ou é espiritual. Calderaro. É um livrinho bem simples, bem objetivo, né? É um livro que foi escrito para quem não é espírita, mas que explica, do ponto de vista espírita, ou espiritual, melhor dizendo, como as coisas acontecem. Eu considero assim essencial que você leia. O outro não, a morte em vida não, porque aí eu poderia indicar dezenas de livros bons para você ler, mas haverá um momento mais oportuno. Por enquanto fica a reflexão sobre esse item, né? Porque determinadas relações que se arrebentam são tão difíceis de serem compreendidas e postas em prática, né? Existe uma pessoa que está no meu encalço tem uns 5 dias ou 10 dias, porque terminou um relacionamento e o outro está insistindo para não terminar. E a pessoa está sem saber o que fazer, faz, inseguro, intranquilo, mas o fato é que já não queria mais, já não funcionava mais, né? Mas sempre fica aquela questão do, eu chamo de arengue, né? O outro fica no arengue, né? É muito complexo esse item, sabe? A morte em vida, porque aquele que pede para ir embora muitas vezes não sabe por que pede, aquele que é deixado não sabe por que foi deixado. Me lembra o professor Hermógenes, naquele livro dele, O Essencial da Vida. Leia esse, vale a pena ler. O Essencial da Vida. Em que ele fala, né, sobre a ética de cada um, né? Cada um de nós tem a sua própria ética. Cada um de nós tem seu próprio brilho, né? E imagina que o outro seja igual, né? O que não é verdade. Cada um tem sua própria razão de ser e de estar no mundo, né? É isso que nos traz tanto sofrimento também, porque nós não compreendemos isto. Nós queremos que o outro seja o que nós queremos que o outro seja. E via de regra, nós queremos que o outro seja igual a gente. É assim. Eu quero que meu pai seja igual a mim, meu pai quer que eu seja igual a ele, minha mãe quer que eu seja igual a ela quer que eu seja igual a mim, eu quero. E aí fica nesse empurra para lá, empurra para cá. Daí vem as disfunções, as distorções, né? E que são muitas vezes transformadas em irritações e inflamações. E aí haja sofrimento. Vamos pensar juntos, tá bom?
Um abraço amoroso de muita paz. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Namastê.